Opa, tô aqui mais para uma reflexão, assim como eu tava fazendo comigo mesmo antes de botar isso para gravar. Acredito que gravar faz com que eu me sinta um pouco mais preso aí diante do que eu tenho para falar, porque de fato o que estava sendo dito era apenas palavras, assim, palavras conectadas de uma maneira que eu conseguisse transparecer o que eu tô sentindo. E no momento eu não tô sentindo pressa. No momento eu não tô sentindo pressa e nem tô sentindo ansiedade. E é interessante parar para pensar sobre esse sentimento, ou no caso esse não sentimento, né? Esse não sentimento de pressa, não sentimento de ansiedade, mas esse sentimento de calma, esse sentimento de prudência, assim. Porque eu não estava passando por isso até ontem, ou para ser mais preciso, até hoje de manhã. E o que fazia com que eu não me sentisse assim era o fato de eu ter pressão e cobranças externas do meu trabalho que me impulsionavam para um pensamento de escassez, um pensamento de cobrança, um pensamento de realmente intensidade, que eu precisava atingir certo objetivo rápido, porque senão eu estaria apto ali para não exercer mais a minha função. Então existia um peso nas minhas escolhas, e as minhas escolhas elas estavam indo sempre para o caminho com mais pressa. Eu precisava fazer aquilo rápido para atingir rápido também o meu objetivo. Nesse exato momento eu tô trocando de faixa, que foi algo que eu falei pra mim mesmo que eu não iria fazer. Mas eu fiz. Talvez pelo subconsciente ter me dito que 2 caminhões ali na frente iriam acabar atrapalhando um pouco o trânsito. Então eu fui movido pela pressa e ansiedade, mesmo me sentindo sem cobrança e sem vontade de acelerar. E nesse momento eu acelero, porque eu tenho a oportunidade de percorrer uma distância e velocidade maior com o meu carro aqui. Então é muito interessante como a gente vai se moldando diante das situações. E algo que eu estava falando para mim mesmo também, estava falando comigo mesmo, é que os meios, eles moldam muito a gente. Muito, muito. Eu sinto muito isso com o trabalho, né? E não somente com o trabalho, mas com as relações humanas. E outro ponto que eu ressaltei e que já é algo entendido pela maioria das pessoas é que quando a gente tem uma influência positiva, isso também acarreta em uma absorção positiva de nós. Ou seja, falando um pouco mais claro, sendo um pouco mais objetivo, se a gente anda com quem faz o bem, a gente também vai fazer o bem. Se a gente anda com quem performa, a gente também vai performar. E se a gente anda com quem tem sucesso, a tendência é nós termos sucesso também. Mas é claro, isso não é fruto somente de osmose. Isso não é fruto somente de absorção por proximidade. Isso é fruto de uma disposição de aprender e de colocar em prática todas essas coisas, todos esses fatos e conceitos que a gente vai adquirindo pela proximidade com essas pessoas. E de fato, falando até de uma maneira um pouco mais técnica, isso é o que molda uma competência. A competência não é algo intrínseco, porque é algo que tem que ser externalizado, é o chá, né? A competência é formada em si pela própria competência, a habilidade e a aplicabilidade dessa habilidade junto à competência. Então é o C, o H e o A. E eu venho buscando ser uma pessoa mais competente. Eu venho buscando ser uma pessoa que tem coisas para mostrar, não somente para si, mas para o contexto que é inserido. E é um trabalho um pouco difícil, porque você tem que tomar muito cuidado com o que de fato é vivido.
eu não coloco uma máscara para ser competente. Eu não sou um competente fictício. Eu procuro ser verdadeiramente competente, né? E então existem situações, existem coisas que eu acabo tendo que agir com muita prudência para não ser um hipócrita. E claro, existe também dentro da magia da vida a hipocrisia. Tudo está em constante evolução, né? Evoluir é mudar. Então, se hoje eu falo sim, amanhã eu posso falar não. Isso pode ser considerado hipócrita. E na essência, isso é a hipocrisia, né? É falar alguma coisa e fazer o contrário. Mas eu acredito que em certos valores e virtudes, isso tem que ser muito bem pavimentado. Ou seja, essas competências, elas têm que ser muito bem marteladas para estabelecer algo que se torna invariável. Porque dentro do meu senso moral e ético, que é muito imaturo ainda, muito cru, eu consigo enxergar coisas que têm que ser valorizadas e coisas também que têm que ser substituídas. E o caminho de aplicar o valor, o caminho de desenvolver boas coisas, ele é meio árduo, porque a gente sempre é exposto a negatividade, a gente sempre é exposto a coisas que nos puxam para tendências e inércias mais viciosas e que não agregam. Elas agregam num momento muito pequeno diante de uma vida, que também é um momento pequeno diante do todo e, né, de toda a história, de todo o cosmos, de certa forma. Então a gente começa a entrar nesse ciclo, né? Mas o que eu quero trazer com mais tangibilidade, se é que essa palavra existe, é que a gente tem que sustentar o positivo, mas antes de sustentar o positivo, ele tem que ser criado e desenvolvido, né? Não tem como sustentar algo que não foi colocado para fora, externalizado. Então o meu caminho hoje, aí falando um pouco sobre a minha experiência como ser humano, como profissional, como um ser de fato que se relaciona, é de pavimentar mesmo essas competências positivas, pavimentar mesmo essas qualidades que eu posso atribuir a mim e que eu posso também desenvolver nos outros, né? Que são coisas positivas ao meu ver, mas também num ver mais generalizado, para daí sim eu me sentir bem, eu me sentir completo, eu senti que eu consigo ter um impacto positivo de N maneiras. Porque se eu tô instável, se eu tô um pouco frouxo, se eu tô um pouco maleável, isso pode ser deteriorado, sabe? E eu não vejo também muita negatividade na maleabilidade. Eu acho que a gente tem que ter uma certa flexibilidade, mas para sempre colher e olhar para o que é bom de fato. É muito fácil ser maleável para o negativo, para o vicioso, para o que convém. E é muito difícil ser flexível e maleável para o que é custoso, para o que é penoso, porque exige esforço para constituir. Perdão. E é muito difícil mesmo. É muito difícil. Então, o meu desenvolvimento hoje é justamente nessa pavimentação do que é bom, do que eu creio que seja bom, não somente para mim, mas para os outros. E eu venho caminhando em prol disso, né? E assim, as concepções que eu tenho hoje sobre o que é bom podem mudar no futuro. Mas hoje eu tenho essa certeza, de fato. E eu me sustento nisso. Eu me sustento nessa certeza porque é o que me faz correr atrás do que eu quero e de quem eu quero ser. Então, em resumo, o que eu vejo com todo esse desabafo e expressão é que a gente tem que se esforçar
para deixar as coisas que, nos conhecendo, também nos fazem mal e fazem mal para o contexto que a gente é inserido, e buscar uma maleabilidade, uma leveza e uma flexibilidade em começar a juntar as peças positivas do que a gente vem consumindo e se formando e se martelando diante disso. Porque é isso que faz com que a gente, de fato, se construa. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham gostado um pouco do que eu disse. E se fez sentido, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Compartilhem também o ponto de vista de vocês. Eu fico muito feliz em escutar diferentes opiniões e diferentes perspectivas, até porque cada um tem uma consciência, uma mente, e enxerga a vida com base na mente singular, né? Claro, bom, enfim, a gente já começa a pirar um pouco na conversa, mas compartilhem, sempre compartilhem, não somente aqui, mas com o todo, e agradeço demais aí a interação. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, contem comigo, contem com esse canal, estamos juntos e misturados. Um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo.